E você tem mais de 600 lutas, se eu não tô... 800 lutas. Era 400 lá porque não estudam. Não. Mas qual foi a luta mais difícil que você já arbitrou? Que você falou, cara, essa luta aqui me deu trabalho. Cara, teve várias, né? Porque, porra, mais de 800 lutas. Mas, assim, as que mais marcaram pra mim, que eu nunca mais vou esquecer, foi a primeira luta de cinturão que eu arbitrei, que foi entre o Tito Ortiz e o Chuck Liddell, que era recorde de bilheteria na época. A luta do Minotauro com o Randy Couture, que aquela luta foi pica de lá pra cá. E a luta do Royce Gracie com o Sakuraba, que foi onde o meu filho nasceu. Seu filho nasceu no dia? Ah, chegou o cafezinho. Nasceu no dia, 10 Valeu, minutos. Obrigado. Pô, já ia pedir, olha que os caras são... Uma alinhada aqui. O meu filho nasceu 10 minutos antes de eu entrar no octógono. A minha cunhada me ligou e falou, você é pai. Eu tava com o cara que ficava na escadinha ali. Aí se abraçou, eu sou pai. Porque eu quis um menino, que eu tinha uma filha primeiro, eu queria um menino, e foi perfeito. Aí eu entrei pra arbitrar o Sakuraba com o Royce Gracie, então aquela luta, pra mim, nunca mais esqueço. Não tem como esquecer, né? Que é, marcante. Que acho que marca muito. E aproveitando esse gancho da família, como é que era a relação, o mestre, assim, da família? Acompanhava todas as lutas? Então, porque assim, ó, uma vez foram entrevistar minha família, minha filha e meu filho lá. Pô, é legal ter pai famoso, né? Não sei o quê. Não tem Natal, não tem aniversário, não tem Ano Novo, tá sempre viajando. Esse cara é meu pai. Super legal! E assim, quando você perguntou no começo, né, que eu tô aposentado, não é aposentado, né? Eu faço o que eu quero hoje. Sim. Mas eu recuperei minha família. Eu recuperei minha esposa, meus filhos, que eu sempre era aquele cara egoísta, né, que viajava toda hora, não importava o que estava acontecendo em casa, eu tinha que viajar. Né? Sim. Eu tenho que viajar, não adianta, era meu trabalho, mas, né, não me preocupava com nada, que a minha esposa cuidava de tudo. Então essa minha evolução como pessoa foi excelente. Eu quebrei, né, eu fiquei milionário, em 2011, 2010 quebrei. Então toda essa minha... foi duro pra caceta quando eu quebrei. Só que me demorou 14 anos pra eu voltar. Só que hoje, eu sou um homem diferente. Eu tenho a mesma coisa que eu tinha antes financeiramente, só que eu sou um homem totalmente feliz, totalmente curado do que eu era. Hoje eu dou palestras através, porque são, né, a vida tem ciclos. Sim. O dia que vocês descobrirem o ciclo de vocês vão estar que nem eu, num outro patamar, numa frequência diferente. Porque quando eu quebrei, a minha frequência era baixa. Eu acreditava mais em mim, eu ficava procurando o que eu posso, né? Então você fica uns 3, 4 anos meio deprimido, porque você vive no passado. Sim. Aí depois você tem mais uns 3, 4 anos que você fica no desespero. E as pessoas sabem, porque assim, você tem uns amigos, você sabe quem está desesperado ou não. Sim. Você também. Então não é de você querer enganar. Só que, porra, era famoso. Eu quebrei em 2010, que foi a luta do Anderson Silva, que eu fiquei mais famoso. Sim. E quebrado. Eu tinha que manter aquela fama. Eu desesperado, querendo. Às vezes você fecha um negocinho ali, mas as pessoas começam. Aí um dia um cara chegou pra mim e falou assim, sou seu amigo, vou falar. Você. Assim. Uma porrada dessa. Um dia você vem aqui e me vende café, você tá representando uma firma de café. Aí outra semana você vem, eu tô com a melhor água do mundo, cara. Mesmo que você tenha a melhor, depois outro dia vem com microfone, tô representando uma firma de microfone. Cada semana você vem com uma coisa, você tá desesperado, as pessoas estão vendo isso. Sem foco, né? Cara, isso me deu um... Foi libertador, mano? Duro, né? Sim. Aí o que eu fiz? Eu fui embora para os Estados Unidos. Deixei minha família aqui. Aí fui dirigir Uber. Porque não tinha mais nada. Quer saber, ficar em casa deprimido? Não. Fui lá, fiquei no basement do meu irmão e dirigi Uber 3, 4 horas por dia só para eu ficar. E aí aconteceu umas coisas que me acendeu aquele... Por que eu fui milionário primeiro? Porque eu tive essa luz do dia que eu fui lá. E me veio aquela sensação de novo, eu comecei a acreditar em mim de novo, que aconteceu algumas coisas que me fez acreditar. Sim. Cara, aí quando você vê isso, fala, caralho, faz 10, 12 anos que eu tô procurando esse cara e não achava, agora tá tão fácil hoje. Então assim, hoje não é mais o que eu quero, o que eu não quero. Eu recuperei tudo que eu tinha, mais a minha família. Então o que mais que eu vou ficar reclamando da vida? E quando a gente fala de quebrar, a gente tá falando de quebrar. Então, eu fui nos Estados Unidos com $1.000 no bolso,
fiquei milionário. A minha empresa fazia 9 milhões de dólares por ano. Eu tinha 120 funcionários. Eu tinha $1 milhão de receivable, de carteira, $1 milhão de estoque. E os bancos quebraram. Eu tinha tanto trabalho que eu precisava de dinheiro dos bancos para ajudar. E o banco tinha quebrado em 2008. Sim. Não conseguiu me emprestar e eu quebrei. Só que assim, né? Essa é uma história que eu não devia ter fechado, mas a experiência, né, de coisa. Então ali, acabou. Perdi $1 milhão, 2 milhões de dólares, eu tinha menos $1 milhão. A sorte que, na época, o cara que inventou o TRX era meu aluno. X é aquela fita de suspensão e tal, ele é meu aluno. E ele me mandou pra cá como diretor da América Latina. Então, pô, ainda deu uma... Respira. Mas depois que acabou isso, fudeu, né? Porque o Brasil quebrou em 2013, o Lula mentindo pra todo mundo. Aí fiquei até 2016, ainda fui coordenador de esporte do Estado de São Paulo, na época da Olimpíada. Eu ia ser candidato a deputado, porque quando você quebra, né? Você tem famoso esse político. Mas uma coisa me chamou a atenção na sua fala, que você falou assim, eu conquistei tudo o que eu tinha antes, mas agora eu sou um novo homem. O que de fato mudou para você ter se considerado um novo homem? E o que de ruim você teve que deixar para se considerar um novo homem? Não é deixar de ruim, é mudar de fala. Sim. Porque eu era egoísta, eu só pensava em mim, não pensava em mais ninguém, eu que era o tal, eu que era um fodão. Quando você começa, né? Eu nunca acreditei em terapia. E como eu sempre fui professor em terapia, era a gente, né, tapa na cara e nada. Vambora. Então, meu irmão falou, não, vai fazer terapia. Meu irmão começou a mudar a vida, mudou a vida dele com terapia. Eu falei, tá, vou fazer. Aí até a primeira terapeuta que eu fiz, eu detestei, né? Nada que eu detestei, coitada, né? 10 terapias que não foi, a gente não conectou, que a terapeuta tem que conectar. Sim. Aí depois eu fui a saber que tem vários tipos de terapeuta. E o meu tem que ser TCC, que chama, que é comportamental, alguma coisa cognitiva, que é a terapeuta que fala de volta com você também, das ideias. Quando eu falei com a minha terapeuta, assim, mudou o meu jeito de lidar com a minha família. Das minhas situações, como eu era sempre aquele cara, não, aqui o meu teto é o que mando, que não sei o que, vai fazer, não, faz o que eu quero, eu tô mandando, que sou o cara, que sou o chefe. Eu era assim, né? Pra mim era só dinheiro, eu dava dinheiro, tava bom pra você, né? Tá chorando por quê, pô? Você tem carro, tem não sei o que, tem dinheiro? Tem tudo aí, né? Não é assim, né, não cara? É só isso, então, na família, por exemplo, é o exemplo. Não é o que eu falo pra você, é o que você vê eu fazer. Seus filhos, depois dos 7 anos, se você não fez direito, você tá fudido. Até os 12 você ainda tem um pouquinho de coisa. Depois de 12... Normal. Aí depois você tem que ter terapias e o caramba. Mas assim, no começo, eu queria fazer terapia quase todo dia, porque eu gosto, o jeito que ela começou a mexer com a minha cabeça. Só que hoje eu faço uma vez por mês. E quando eu faço ainda, porque não é mais... Hoje é só mais a gente, né... Manutenção, né? Mais conversa, né? Então assim, é uma vida que hoje, como eu não preciso de nada, as pessoas vêm para mim hoje. Então antigamente eu corria atrás do dinheiro. Sim. Agora o dinheiro corre atrás de mim. Porque o meu já não é mais dinheiro, o meu agora é propósito, é o que eu quero. Então quando você muda essa frequência, bicho, nossa, é uma coisa... depois dos bastidores eu dou uma cartinha pra vocês, como vocês montarem isso, para vocês aprenderem. Como vocês são novos, se vocês souberem dominar seu ciclo,